Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso do óxido nitroso, chamado gás do riso, na odontologia, no tratamento dentário. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ilana Marques, que é odontóloga e é habilitada, especialista e professora em sedação. Ela também integra a Câmara Técnica sobre Sedação do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. Doutora Ilana, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar sobre um tema tão importante e tão relevante. Doutora Ilana, primeiro de tudo uma pergunta mais ou menos óbvia, né? Por que chama gás do riso? Não, até que eu não diria que é uma coisa óbvia não, porque na verdade, quando ele é usado da forma correta, ele não provoca essa coisa do riso tão forte, né? Uhum. Isso só acontece quando a gente usa numa dose que está um pouco aumentada, e a gente até chama isso de oversedação ou sobressedação. Então, quando isso acontece, é um sinal para a gente diminuir essa dosagem. E quando foi descoberto esse gás lá em 1800, ele foi descoberto justamente de uma forma meio inusitada, que foi numa situação onde tinham festas ao ar livre e as pessoas usavam esse gás de uma forma recreativa, e justamente porque não era conhecido ainda e usava numa proporção muito alta, e ele deixava às vezes as pessoas mais eufóricas e parecendo que estavam assim dando muita risada. Então por isso foi conhecido como gás do riso. Doutora Ilana, eu estou perguntando também porque eu fiquei imaginando, se esse gás é usado para sedação no tratamento dentário, como é que seria lidar com esse riso no momento do tratamento, né? Exatamente, não é possível. Então, a gente usa ele cada paciente vai precisar de uma dose diferente, que é ajustada pela pessoa que é habilitada e sabe lidar com isso. Então, se a gente percebe que está uma dose muito aumentada, a gente diminui para que fique na dose correta, no sentido de deixar a pessoa naquele equilíbrio entre estar tranquila e, ao mesmo tempo, sem essa euforia. Doutora Ilana, e como é que é a aplicação? Como é que é o uso na odontologia? Então, assim, no caso é feito por meio de uma máscara, e essa máscara ela é acoplada no equipamento, que é o equipamento que faz essa mistura de gases. E aí tem os botões que vão ajustar essa mistura de gases. A gente geralmente começa só com oxigênio, para a pessoa ir acostumando lentamente, e depois vai modificando essa proporção e aumentando o nível do gás nitroso, que pode ir até 70%. Não vai mais, a máquina ela tem um sistema de segurança para que não ocorra a possibilidade de mais que isso e não ter nenhum problema dessa oversedação, né? Então, e assim por segurança mesmo. Em ambiente hospitalar, ele muitas vezes é usado numa porcentagem maior, que aí eles têm um outro tipo de segurança e é no ambiente hospitalar. Mas em ambiente de consultórios tem que ser dessa forma. E ele funciona justamente fazendo com que a pessoa se sinta mais tranquila, mais confiante, ela tem uma sensação de prazer. Então é uma coisa assim bem interessante para pessoas que têm essa ansiedade. Mas não só para pessoa que tem ansiedade, mas, por exemplo, mesmo uma pessoa, ou no caso criança, que é mais comum a gente usar, quando a gente vai passar por um procedimento mais difícil, mais chato, às vezes é uma criança super boazinha, mas aí ela tem que passar por um procedimento chato que envolve, por exemplo, anestesia, um isolamento, um tempo maior de cadeira. Então, hoje, as pessoas que têm conhecimento já estão indicando para esses pacientes que são tranquilos, mas que vão passar por procedimentos difíceis, usar o óxido nitroso para evitar que transforme aquela experiência que sempre foi boa em uma experiência ruim, e que uma pessoa que tinha uma imagem boa das consultas odontológicas passe a ter uma imagem ruim porque passou por um procedimento mais chato sem uma ajuda, por exemplo, da sedação consciente ou de óxido nitroso, entendeu? Entendi. Doutora Ilana, e também ajuda, por exemplo, pessoas que tenham, por exemplo, medo de injeção, né?
Com certeza, porque quando usa o gás, a pessoa fica bem distraída, ela não fica vigiando o que o dentista está fazendo, ela não fica preocupada, ela realmente fica se sentindo confiante. E aí ela não vai nem ver o que está acontecendo. Então, assim, é muito interessante mesmo. Hoje mesmo eu passei por uma experiência de uma criança de menos de 3 anos que precisava de um procedimento mais exigente e já tinha passado, né, por outras experiências. Os pais tinham tido muita dificuldade e procuraram a gente justamente para ver se conseguia fazer de uma forma tranquila. E foi fantástico, né? Depois da gente conseguir convencer a criança a usar a máscara, porque isso também é necessário, né? Para que ele possa respirar calmamente e que o gás faça efeito. Ele ficou super tranquilo e com menos de 3 anos recebeu anestesia, fizemos o procedimento que era necessário fazer, com ele super tranquilo. Então ele continua tendo uma sensação positiva em relação às visitas ao dentista. É verdade. E, doutora Ilana, qualquer pessoa pode ser sedada com o óxido nitroso ou tem alguma restrição? Porque eu fico imaginando assim, tem pessoas que têm costume, por exemplo, de respirar pela boca. Aí eu imagino que já seja mais complicado, né? Ou que tem, por exemplo, desvio de septo. Isso é. Existem algumas restrições relativas. Então, por exemplo, se a pessoa estiver resfriada, não vai funcionar. Então tem que esperar ela sair do resfriado. Se a pessoa já tiver tido, por exemplo, uma perfuração timpânica, também é uma contraindicação, porque esse gás ele vai se alojar em cavidades. E quando tem essa perfuração timpânica, pode acontecer de ele alojar ali e aí a pessoa pode sentir dor. Então, tem algumas pequenas restrições, é muito raro não poder usar. E a gente também evita no primeiro trimestre de gravidez, que é sempre mais delicado. E se a pessoa também tiver, por exemplo, não tem problema a pessoa ter problema respiratório, ela não pode estar em crise. Então, por exemplo, o asmático pode? Pode, só não pode se ele estiver em crise. Então, é mais ou menos dessa forma. Certo. E, doutora Ilana, o óxido nitroso, ele substitui a anestesia ou eles trabalham juntos? Excelente pergunta, porque muitas pessoas confundem essa situação. Ele não substitui. O óxido nitroso, ele tem a capacidade de elevar o limiar de dor. Então, se a pessoa é muito sensível, ela vai ficar menos sensível. Mas isso não quer dizer que não vai precisar de anestesia. Anestesia é uma coisa e sedação é outra coisa. Certo. Não, eu estou imaginando que a pessoa pode chegar e dizer assim, não, vou lá, vou fazer a sedação e aí vou sair sem aquela chatura de estar com a boca meio mole por causa da anestesia. Então, não é assim, né? Não, não é assim, não dispensa anestesia. Agora, uma outra coisa, uma curiosidade bem legal que talvez você não fosse perguntar, porque é meio diferente, uma das outras vantagens do uso do óxido nitroso é para pessoas que não têm nenhuma ansiedade, mas que têm uma ânsia de vômito muito grande. E o óxido nitroso, ele ajuda nisso. Então, a gente já foi muito procurado por pacientes que têm ânsia e têm dificuldade de fazer tratamento por causa dessa ânsia. Ah, que interessante. Não, e eu fico imaginando também que essa sedação é muito importante para quem tem, por exemplo, fobia de dentista ou medo de dentista. Deve ser uma situação muito melhor, mais cômoda para essa pessoa, né? Com certeza, a gente tem inúmeros relatos e depoimentos. Recentemente, foi na nossa clínica uma mãe, a gente trabalha muito com criança, mas trabalha com adultos também. E essa mãe leva a filha dela há uns 5 anos na clínica e ela soube que tinha atendimento para adulto e resolveu experimentar, porque ela tem muita fobia. E ela falou que ficou assim muito encantada, porque pela primeira vez na vida ela teve uma experiência tranquila. Ela precisou de fazer umas 4 sessões, 2 horas de duração cada uma, e ela ficou super bem em todas. Ela fez questão de deixar um relato no Google pra gente, falando sobre o tanto que foi maravilhoso e que agora ela não tem mais esse problema e que sempre vai fazer dessa forma para ficar tranquila. Então é uma coisa muito maravilhosa. Agora, uma coisa também que talvez não fosse vir à tona, que eu acho importante falar, existem casos que o óxido nitroso não vai conseguir sozinho. Por exemplo, pacientes autistas nível 3, né, muito difíceis, adultos.
e não dá para fazer imobilização nem nada. Para esses casos, a gente tem uma outra solução, que é um outro tipo de sedação, que a gente chama de sedação medicamentosa ou endovenosa. Só que essa sedação, ela precisa ser feita com a parceria de um anestesista, porque é a forma que é mais segura, né? Um anestesista que tem experiência, que também tem o preparo para fazer os primeiros socorros em caso de algum incidente. Então, é importante saber que existe essa possibilidade também, né? Quando é possível fazer com nitroso, nada melhor, porque é mais em conta, não tem praticamente nenhuma contraindicação e não tem efeitos colaterais, muito raramente. Mas, né, para quem não consegue, tem outra alternativa. Sempre vai ter uma forma de ajudar o paciente. Que ótimo. Agora, doutora Ilana, eu acho que uma preocupação diante de tantas coisas que têm surgido assim, em termos de medicação é medo de dependência. O óxido nitroso pode provocar dependência? Pode, mas se for usado de uma forma totalmente errada e fora do ambiente, né, do consultório, porque... em uso contínuo, a senhora diz, né? Quando é conduzido, no caso, pelo profissional, é praticamente impossível isso acontecer, porque para acontecer essa dependência, teria que usar numa frequência muito alta e num tempo de uso muito alto, né? Tipo, mais de 4 horas seguidas, isso, no caso, várias vezes na semana. Então, é uma coisa, assim, meio fora de mão. Não tem muita como isso acontecer, a não ser uma pessoa que tenha muita condição financeira e consiga contratar isso para fazer no particular e ninguém fica sabendo. Mas aí é abuso, não é uso, né? Exatamente. E, doutora Ilana, existem efeitos colaterais? Quer dizer, a pessoa que se submete ao uso do óxido nitroso, ela pode ter algum desconforto? Então, quando a pessoa, às vezes, por falta de orientação, vai para a sessão com o estômago vazio, em jejum, porque muitas pessoas entendem, vai fazer sedação, tem que ser em jejum. Não, com o nitroso é o contrário. Se você for em jejum, você vai ter enjoo e vai provavelmente vomitar. Então, na minha prática, eu vi isso acontecer 2 vezes só. E foi justamente uma pessoa que não tinha prestado atenção na orientação e foi sem alimentar. E também a gente orienta que não pode ir em jejum e também tem que comer coisas que não sejam gordurosas. Então, também se usar um alimento muito gorduroso, tipo um chocolate, um leite com muito chocolate, aí pode acontecer. Mas, basicamente, é isso. E se a dose ficar muito alta, pode ter essa sensação de tontura. Mas você estando com uma pessoa habilitada, que sabe fazer o procedimento de forma correta, é muito raro isso acontecer. E também depois que encerra, o efeito dura pouco, né? É muito rápido. Então, para começar o efeito é entre 5 e 10 minutos e para terminar o efeito também entre 5 e 10 minutos. E a gente ajusta isso justamente modificando a quantidade de oxigênio e de óxido nitroso. Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Ilana Marques, que é odontóloga e habilitada, especialista e professora em sedação e que também integra a Câmara Técnica sobre Sedação do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, que falou hoje com a gente sobre o uso como sedação do óxido nitroso ou gás do riso na odontologia. Muito obrigado, doutora Ilana. Eu que agradeço e fico à disposição para quaisquer novas orientações ou dúvidas. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.